Um bom dia cheio de muita paz, de muita alegria para você, meu amigo e minha amiga, que está caminhando conosco através do livro da vida de Santa Teresa de Ávila. Veja, devemos colocar em evidência um aspecto que muitas vezes as pessoas querem entrar logo no tema da vida. O que é que Santa Teresa diz? As palavras de Santa Teresa, mas isso não sempre é possível. Antes de tudo, nós vimos na primeira aula um pouquinho a situação histórica da vida de Santa Teresa, onde viveu, em que contexto ela realiza a sua experiência vivencial. Na segunda aula, nós temos refletido sobre uma grande divisão do livro da vida e depois sobre o espaço para uma leitura orante. São 10 passos e nós comentávamos somente os primeiros 3, que vou retomá-lo para que fique claro também para você. Por isso que é importante você ter o livro nas mãos e acompanhando fica mais fácil. A porta de entrada, porque leio Santa Teresa, a sala de espera, concentração e oração, começando o trabalho, tentando considerar sempre a contextualização, depois uma leitura pessoal e comunitária. Esse quarto passo, eu gostaria de refleti-lo um instante com você, meu amigo, minha amiga. Não seja preguiçoso ou preguiçosa em ler. Leia lentamente, atentamente, demoradamente, voltando à leitura pessoalmente e também, quem sabe, comunitariamente. A de Santa Teresa deve ser lenta, a leitura deve ser lenta, atenta e amorosa. É Teresa que nos educa, ela que nos forma, ela que nos guia. Ler sem pressa e não seguir adiante se alguma palavra, algum conceito não são claros para nós. Caminhamos no terreno da experiência, não do estudo, não da reflexão. Teresa conta o que nela acontece, o que acontece com os outros. Santa Teresa, ela tem uma frase que repete muitas vezes: eu falo só daquilo que eu sei. Outras vezes ela diz: eu posso me enganar, mas eu não minto. Portanto, esta experiência, esta leitura de Santa Teresa deve estar bem fundamentada no seu coração. Depois que você leu, o quinto passo é o silêncio, que não pode ser um simples silêncio, qualquer silêncio, não, é um silêncio meditativo, dialogante, no qual, como numa caixa de ressonância, as palavras ecoam, questiona, perturba, ou pacifica a nossa alma, a nossa vida interior. Queremos compreender numa atitude de discipulado e não de questionadores somente. Nós não queremos discutir com Santa Teresa, nós queremos escutar Teresa de Ávila. E este silêncio é um silêncio positivo, um silêncio de adoração, é um silêncio que faz bem à alma e abre novos horizontes. O sexto passo nesta leitura teresiana é a confrontação. O que eu entendo por confrontação? É depois de um momento de silêncio, de reflexão, é um momento delicado em que, pessoal e comunitariamente, devemos nos confrontar com a palavra de Santa Teresa, o que ela diz para nós, o que ela questiona, qual é a nossa resposta, quais são, como estamos vivendo esta experiência mística, como que nós sentimos-nos chamados a percorrer o caminho teresiano, que é um caminho, às vezes por terreno planos, outras vezes por terreno difícil, de tentações, de enfermidades, de dificuldades, mas a palavra de ordem teresiana é a seguinte: não desanimar, prosseguir o caminho, não abandonar a oração, aconteça o que acontecer, sempre devemos continuar a nossa caminhada.
O sétimo passo é perguntar a nós mesmos o que é que o texto diz. A gente, quando lê um texto, seja qual for, a primeira atitude é compreender aquilo que o texto diz. E aquilo que o texto me diz, a mim, Patrício, a você, Antônio, Maria, e como praticá-lo. São momentos de uma profunda interiorização e questionamento, em que nós somos chamados a dar a nossa resposta. Não a resposta que o outro dá, é você que deve responder. É como Teresa, que vive no Carmelo, ela dá sua resposta, e as outras monjas dão a resposta dela. A resposta deve ser individual, personalizada, própria. E é claro que este texto, quando nós lemos o Evangelho, quando lemos o livro, esta leitura sempre é uma leitura provocante, porque nos leva a uma vida nova. O oitavo passo é pistas operativas de Teresa para mudar a nossa vida pessoal, comunitária, social, porque se depois de ler Santa Teresa a nossa vida não muda, permanece a mesma, não tem mudanças, significa que esta leitura não tocou a profundidade do nosso coração. Nós somos igreja, nós somos sociedade. Eu costumo dizer que ninguém pode viver sozinho. E o Papa Bento XVI, na encíclica da Esperança, ele diz: ninguém peca sozinho, ninguém se salva sozinho. Somos comunidade e, como tal, devemos agir. Vivemos numa igreja, não somos observadores, mas sim protagonistas, atuantes, como, quando, traçar metas. E depois o nono passo é rezar o texto, fazer desabrochar diante do texto de Santa Teresa, fazer desabrochar, nascer a água viva da oração na nossa vida. E esta oração, sem dúvida, se faz para nós muito importante, se faz diálogo, se faz compromisso, nos sentimos envolvidos e nos comprometemos em praticar aquilo que Teresa diz e que vai mudando o nosso presente, portanto, principalmente o nosso futuro. O 10º passo, nesta leitura orante pastoral de Santa Teresa, assumir uma responsabilidade que surge da leitura teresiana, dos capítulos lidos, marcar uma nova leitura, olhar o nosso futuro e caminhar com esta grande mestra ao lado que indica o caminho. Teresa, ela percorre o caminho e ensina o caminho que ela tem percorrido. Mas sendo mãe, sendo mestra, também nos coloca em atitude de advertência para que não se cometa erros nesta nossa caminhada. Esta despista que de caminho deste passo para a leitura orante teresiana que você deve ter na sua frente. Por isso eu vou repetir somente o título para que fique claro e você depois volta a refleti-lo sozinho. Porta de entrada, sala de espera, começando o trabalho, leitura pessoal comunitária, silêncio, confrontação, o que diz o texto, pistas operativas de Teresa, rezar o texto, assumir uma responsabilidade. Meu amigo e minha amiga, vai refletindo sobre isto, porque a próxima aula nós iremos falar sobre Santa Teresa, a infância, a adolescência, conflitos que também nós temos na nossa vida e a resposta de Teresa.